E aí, galera, tudo bem? Como você tá? Tô muito bem também. Hoje eu tô aqui com um convidado mais do que especial, meu grande amigo João Paulo. João Paulo, obrigado por estar aqui. É nóis. Corintiano, hein? Graças ao bom Deus. Mas o João, cara, é impressionante. Antes de tudo, quero falar como que Deus parece que ele tá acelerando as coisas. Que eu perguntei pra ele a idade dele hoje, ele falou que tem 19 anos. Começou a pregar nas ruas com quantos anos? 17. Com 17 ele já tava pregando na rua. Eu com 18 anos eu comecei a interpretar. Parece que as gerações que vão passando já vai ficando mais. Daqui a pouco os caras com 13 anos tá pastoreando a igreja. Imagina. A igreja mirim, o cara pastorzinho lá, pastoreando, cuidando. Vai ter... Nossa, imagina. Parece como Deus tá... As gerações estão acelerando. Não é só na tecnologia e tal, mas realmente... Quer voltar. É interessante a gente olhar assim para as próximas gerações já com uma responsabilidade e ensinar eles. O João, se você não conhece, ele é o líder de um dos grandes movimentos de rua do Brasil hoje, que se chama Céu na Terra, que há 1 ano e meio se encontra toda semana numa praça em Brasília. Ontem nós estivemos juntos, 2.000 pessoas estiveram reunidas aqui, foi um bagulho assim, fora do comum, que só Deus pode estar fazendo mesmo. Só Deus, mano. Mas todo mundo que olha pro João, olha pras ruas e eu quero trazer um pouco da sua experiência pra falar o que tá dentro, entendeu? Como, por exemplo, assim, é possível você estar na rua sem estar na igreja? Qual a importância da igreja no que tá acontecendo na rua? Bom, Luca, uma das coisas que Deus tem mais compartilhado comigo nessa última temporada é sobre amar a igreja e amar os irmãos. Quando eu falo em igreja, eu tô falando dos irmãos. O conjunto dos irmãos forma a igreja. É muito mais do que um templo físico. Bom, Jesus nas Escrituras, algumas vezes no Velho Testamento, algumas vezes no Novo Testamento, Deus fala para nós amarmos os nossos irmãos 31 vezes. E na mesma Bíblia, nas Escrituras Sagradas, ele fala ame o próximo 17. Então dá para perceber aqui algo interessante. Deus fala muito mais para nós amarmos os nossos irmãos, que é a igreja, do que amar o nosso próximo. Nas ruas é muito fácil você encontrar um próximo. Você encontra... O que é o próximo? É aquelas pessoas que não creem em Jesus. Porque João capítulo 1, versículo 12 diz que para nós termos Deus como nosso Pai, nós temos que crer em Jesus. Então, o nosso próximo, muitas vezes, é o morador de rua, é a prostituta, o usuário de drogas, e os nossos irmãos é a igreja. Então, o que eu vejo, um dos maiores problemas da igreja é que nós temos amado o próximo, nós temos amado muito o próximo, mas a gente não tem amado o nosso irmão. Nós tentamos alimentar, vestir, dar o que de comer para o próximo, mas enquanto a gente tem um irmão do nosso lado, da nossa congregação local, e eu repito, igreja não é simplesmente uma congregação local, um templo físico, mas muitas vezes a gente alimenta e a gente cobre um morador de rua, mas a gente tem alguém do nosso lado passando fome dentro da igreja. É interessante que o mundo ele é feito de comunidades, né? Nós conhecemos as comunidades, ele é feito de comunidades. E a igreja é uma comunidade. E as pessoas olham para as comunidades como um exemplo do que aquela comunidade é. Por exemplo, a gente pensa em diversas comunidades, a gente não pensa numa pessoa de lá, mas pensa como ela funciona. Sim. E o louco é que Jesus falou que o mundo conheceria que nós fôssemos discípulos, que nós somos discípulos de Jesus, se nós amarmos uns aos outros. E ele estava falando ali sobre os irmãos, a igreja. O mundo vê quando a comunidade funciona, quando esse organismo funciona em amor, eles se impressionam com aquilo. Uma vez eu ouvi uma história de um imperador japonês, que ele chegou para um padre e falou assim, olha, um certo imperador japonês tinha 2 esposas. As 2 esposas, ele amava as 2, que o imperador tinha isso. Sim. Mas as 2 ficavam brigando e falando uma mal da outra o tempo todo, uma mal da outra o tempo todo. O que ele fez? Ele jogou as 2 para fora de casa. Ele não aguentava aquela discussão. Aí ele falou pro padre, o que o senhor acha? Bom, o padre quis agradar, ele falou assim, eu acho que ele foi sábio, não dava para aguentar. Ele falou, foi isso que eu fiz com a igreja católica e a igreja protestante no Japão. As 2 eram irmãs, as minhas esposas ficavam reclamando uma da outra, eu joguei as 2 fora. Então assim, o mundo olha pra gente e fala assim, mas os caras não são irmãos? As denominações, eles não se dizem todos cristãos, e um odeia o outro, um fala mal do outro. O que o mundo vê? Qual é a comunidade? O que eles entendem da nossa comunidade? Quando seria o amor entre nós, que faria com que eles soubéssemos que nós somos os discípulos de Jesus. O maior dos dons, e dom é presente, o maior presente que Deus dá para um cristão, quando se fala em dons espirituais, é o dom do amor. Então, Paulo fala em Filipenses que não é bom a gente até mesmo pregar o evangelho sem amor. Então, a igreja hoje, a igreja protestante, os católicos, nós, como cristãos, nós somos perseguidos como igreja e a gente tem aplaudido isso. Mas, cara,
a gente fala, ah não, Paulo era perseguido, a igreja primitiva era perseguida, mas calma, a igreja primitiva era perseguida por se parecer e por fazer aquilo que Jesus pediu para eles fazerem. E nós hoje, como igreja protestante, evangélica, católica, nós somos perseguidos por fazer o contrário, por fazer o que Jesus não pediu pra gente fazer. E se a gente for parar pra pensar, a perseguição que a gente sofre está englobalizada em uma coisa que a gente não tem, amor. E eu acredito então, que a gente tem que pegar esse movimento que a gente está levando para as ruas, os jovens, e para curar a igreja, para curar dentro. Para mostrar para o mundo que a gente não só está interessado com eles, que a gente não só quer trazer os perdidos, mas levantar os caídos. Que o nosso interesse está em todos os lugares, principalmente na vida do nosso irmão. O que eu penso é o seguinte, Efésios diz que a noiva que Jesus vem buscar é uma noiva sem ruga, uma noiva atualizada, uma noiva que não é envelhecida, uma noiva sem mácula, que é uma noiva curada, sarada, que é a igreja dos últimos dias, e uma igreja sem mancha, uma igreja santa, imaculada, é uma igreja que anda em santidade. Então, eu creio que Deus ele está fazendo isso nesses últimos tempos, nesses últimos dias, que eu creio, acho que você crê também, que nós estamos nos últimos dias, nos últimos tempos, e eu creio que Deus ele está fazendo isso com a igreja. Deus está curando sua igreja, Deus está limpando a sua noiva, Deus está atualizando a sua noiva e tirando toda a mácula e toda a mancha. Acho que uma das coisas que eu acho fantásticas no ensinamento de Jesus é lá no início, lá no livro de Mateus, se eu não me engano, no capítulo 7 ou 6, a oração do Pai Nosso. Acho que é Mateus 6 ou Mateus 7. Preste atenção nessa oração. Olha que profundo. Ele começa, Pai Nosso, ele não fala meu Pai. Ele não fala pra gente fazer uma oração singular, pensando na gente. Ele não fala, meu Pai que estás no céu. Não, ele fala, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Ele não fala, venha a mim no teu reino. Olha o ensino dele para nós vivermos em comunidade. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. O pão nosso. O que eu aprendo com isso aqui? Sempre é conjunto. Não tem como o Luca, vivermos sem união, sem unidade, sem pensar no outro. Então, não tem como ser um cristão verdadeiro se eu não pensar no meu irmão, se eu não pensar no próximo. Então, que você venha pensar muito nisso. Tire o olho do seu umbigo e comece a olhar pro próximo, mas principalmente, cara, pro seu irmão, pro sua irmã, lá da sua congregação local, lá da sua igreja. Precisa muito. Precisa, mano. Precisa. É louco esse negócio também, que Paulo, em Efésios, ele se ajoelha e fala, por isso eu me prostro de joelho diante do nosso Pai, de qual toda a família toma o nome. Quando ele ia em oração, ele não ia para representar ele mesmo. Ele ia para representar a família. Ele orava pela família, pelo corpo. É isso, a gente tem que viver um pelo outro. Viver um pelo outro. Yes. Para que esse evangelho seja real diante de um mundo que conhece tantas religiões, mas precisa conhecer Jesus. Então você que é jovem, você está se envolvendo em movimentos nas ruas, eu quero que você olhe para a vida de João e veja que o interesse dele não está só lá. O interesse dele não é só em ter números na rua de jovens, mas edificar a igreja de Jesus. Exatamente. Esse é o ponto principal. Então nós temos que estar interessados em curar a igreja, em amar a igreja, estar com os nossos irmãos, para que o mundo veja realmente que o que nós estamos pregando faz sentido e é real na nossa vida. Exatamente. Cara, eu espero que esse vídeo tenha sido abençoado. O João tem um canal sinistro no YouTube, não deixa de se inscrever lá. Se inscreve, vai estar o link aqui embaixo. Que Deus te abençoe e falou! É nóis! Te amo, mano. Nossa, tá top. Demais.